Olá, daremos início agora ao nosso módulo avançado do nosso curso de Formação Master em Excel 2013 da Voito Online. Para isso, nós vamos trabalhar com o nosso exemplo 7, que foi disponibilizado para você na nossa plataforma. Esse exemplo ele só possui uma aba que é Supermercados Super. Aqui nós trabalhamos com uma base de dados que possui no seu cabeçalho as informações de mês, setor, vendedor, região, faturamento, margem de lucro e o lucro. Isso tudo aqui é referente à nossa rede de supermercados e esse aqui é o nosso banco de dados de vendas. Então toda vez que for registrada a venda, a gente pode ver que é uma base de dados bem grande, muitas informações, olha, muitas linhas. Então essa base de dados aqui, toda vez que era realizada a venda, a gente tem o registro aqui do mês que foi feita a venda, qual que foi o setor que foi feita a venda, quem foi o vendedor que realizou, em qual região que ele realizou a venda, o faturamento, a margem de lucro, o lucro. Então, tudo isso daqui é compilado na nossa base de dados de vendas. Bom, nós trabalharemos nessa videoaula com a tabela dinâmica. Bom, a tabela dinâmica ela vem para agilizar e facilitar os cálculos que a gente utilizaria algumas funções já aprendidas anteriormente. Vamos ter como referência aquela função que nós aprendemos, a função soma-sis. É uma tarefa fácil eu pedir para você fazer o cálculo do nosso somatório de faturamento da região, considerando apenas o Nordeste, e do mês, considerando apenas janeiro? Nós poderíamos utilizar a função soma-sis, né? Que nós teríamos dois critérios de seleção e dois intervalos de critérios. Então, meu intervalo de critérios, o primeiro seria região com o critério Nordeste e o segundo intervalo de critérios seria mês com o critério janeiro. Então, seria uma atividade bem simples a gente fazer com a função soma-sis, né? Só que se eu pedisse para fazer separado para cada região e para cada mês, eu tenho o faturamento de cada mês e separado por região. Então, eu faria uma estratificação dessas informações. Então aí a gente continuaria utilizando a função soma-sis, só que agora ficaria um pouco mais complicado, né? A gente teria que, aliás, complicado não, seria o mesmo jeito, só que seria mais demorado, eu teria que fazer uma função para cada uma das categorias. Então para isso a gente utiliza a tabela dinâmica. Bom, a tabela dinâmica ela é uma das ferramentas mais simples de ser utilizada e é uma das ferramentas que poucas pessoas conhecem. E assim como a função PROC-V que nós vimos nas nossas videoaulas anteriores, a tabela dinâmica é um dos recursos mais exigidos em qualquer prova de estágio ou prova de emprego, qualquer prova de proficiência existe tabela dinâmica. Então é um recurso avançado e, no entanto, ela é muito fácil de ser utilizada. Vamos entender como é que ela funciona. Aqui a gente tem a nossa base de dados. Então, eu vou utilizar a tabela dinâmica nessa base de dados. Então, eu vou clicar aqui, olha, em qualquer célula, vou vir aqui em inserir e tem aqui a opção tabela dinâmica. Bom, eu não preciso selecionar minha base de dados inteira para utilizar a tabela dinâmica não. Quando eu clico numa célula, o Excel já entende que é a tabela toda e expande a seleção sozinho. Então, vou clicar aqui, olha, cliquei aqui em qualquer célula, tabela dinâmica. Clico aqui em tabela dinâmica, eu posso trabalhar com a tabela dinâmica de duas formas. Eu posso trabalhar com a tabela dinâmica na mesma guia que eu estou utilizando agora ou numa nova planilha. Eu prefiro utilizar numa nova planilha para não ficar bagunçando, não ficar misturando a minha tabela dinâmica com a minha base de dados. Então, geralmente eu particularmente crio numa nova planilha. Então, vou dar OK aqui, ó. Quando eu dou OK, a gente tem a inserção de uma nova planilha aqui, olha, que é a Plan 1, e aqui é a nossa tabela dinâmica. Bom, vamos entender como é que funciona a tabela dinâmica. Aqui em cima eu tenho quais são os campos da minha base de dados, ou seja, quais são os dados presentes no meu cabeçalho. Então todos os dados do meu cabeçalho vão aparecer necessariamente aqui nos campos da tabela dinâmica. A tabela dinâmica trabalha com 4 campos diferentes. Eu posso trabalhar com as colunas da minha tabela dinâmica, eu posso trabalhar com as linhas da tabela dinâmica, quais são os valores que vão estar contidos dentro da tabela e quais são os filtros que eu vou trabalhar nessa tabela. Então, eu posso escolher qual que vai ser
quais que vão ser as minhas informações nas linhas, as informações nas colunas, o que eu vou querer filtrar e o que vai ser calculado dentro da minha tabela. Então aqui, olha, nós vamos fazer aqui apenas uma representação aqui, igual eu falei anteriormente. Então vamos colocar assim, olha, por região, vou colocar a região aqui em colunas. Então para eu inserir qualquer coisa na minha tabela dinâmica, basta eu clicar com o botão do mouse em cima da informação, ó, por exemplo, região. Eu clico, seguro e venho arrastando, ó, faço clique e arraste até colunas. E aí vem para cá a região. Agora, eu quero saber por mês, então eu clico em cima de mês, seguro e puxo até aqui linhas. Então, ó, quando eu faço isso, eu tenho a minha tabela montada. E, igual eu falei, eu quero saber o meu faturamento. E tinha a necessidade que eu passei anteriormente. Então, ó, cliquei em faturamento, segurei e vim arrastando até aqui embaixo. O padrão da tabela dinâmica é sempre a função soma. Só que nós vamos ver nas videoaulas posteriores que existem outras funções relativas aqui a valores. Então, olha só, quando a gente faz isso, eu olho aqui, olha, janeiro, lá na região Nordeste, e aí eu tenho qual que foi o meu faturamento. Então, esse aqui é o meu faturamento. Minhas informações aqui não estão em monetário, mas a gente pode modificar para monetário. Basta eu selecionar aqui, olha, minhas informações da base de dados, venho aqui em página inicial, e aqui na formatação de número é só eu clicar aqui na parte contábil. Então eu clico aqui, ó, aí os meus valores viram monetário. Para acabar com esse, parece que é um erro que deu aqui, mas na verdade é porque a coluna ela não está ajustada à largura. Então é só dar 2 cliques aqui, ó, e agora abre o conteúdo da coluna. Bom, então aqui a gente tem as informações de mês e tem as informações de região. Então uma função que eu demoraria para montar, né, a função soma-sis, eu teria que montar para cada uma dessas combinações aqui, eu levaria muito tempo. Então com a tabela dinâmica, com apenas alguns cliques no mouse, a gente já consegue gerar as informações de uma maneira muito completa. Muitas pessoas perguntam, perguntam para mim inclusive, se uma pessoa que tem um Excel avançado e uma pessoa que tem um Excel intermediário, um cara que tem Excel avançado, ele faz coisas muito mais difíceis que o intermediário ou que o básico? Na verdade não, ele não faz coisas tão mais difíceis, ele faz a mesma coisa que uma pessoa que tem Excel básico, só que de uma maneira muito mais rápida. Então, se a gente for comparar o tempo que a gente gastou para montar uma função soma-si, olha só com a tabela dinâmica, qual foi o tempo que a gente gastou? A gente gastou muito menos tempo montando uma tabela dinâmica do que para montar uma função soma-si ou uma função soma-sis. Então, essa tabela dinâmica aqui é um dos recursos avançados e de grande utilidade e facilidade de ser manuseado. A gente vai aprender como que a gente pode trabalhar outros recursos dela na nossa próxima videoaula.